Olá, boa noite. Duas crianças foram socorridas de dentro de um carro que estava fechado na rua Na Glória, em Vila Velha. A polícia teve que quebrar o vidro para retirá-las do veículo. Vou chamar a Manuela Machado, que ao vivo tem informações pra gente. Boa noite, Manuela. Cadê a mãe dessas crianças? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças estacionou o veículo na Rua Aurora, na Glória, em Vila Velha, por volta das 3 horas da tarde. Deixou as crianças dentro do veículo, trancou o carro, atravessou a rua e foi numa loja infantil trocar algumas peças de roupas. E a Polícia Militar foi acionada por populares, que passaram na rua, viram as crianças dentro do carro, sozinhas. As pessoas ficaram preocupadas e a Polícia Militar, então, parou, bateu no vidro. As crianças estavam dormindo, não acordaram. Eles ficaram preocupados, porque aparentemente pareciam estar desacordadas. Quebraram o vidro traseiro e retiraram as duas meninas, uma de 11 meses e outra de 5 anos de idade. A ambulância do SAMU foi acionada, as crianças, as meninas, foram encaminhadas ao Hospital Infantil de Vila Velha, o Conselho Tutelar também foi acionado e nessa confusão toda a mãe apareceu e ela disse que simplesmente deixou as filhas que estavam dormindo, ficou com pena de acordar as meninas, disse que deixou as meninas no carro e foi trocar essas roupas. E quando voltou, a polícia já estava no local. Mesmo assim, ela foi detida, encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha. A advogada dela, essa mulher que tem 31 anos, a mãe das crianças, ela não quis gravar entrevista, mas a advogada contou justamente essa versão dela. As crianças ficaram dentro do veículo por mais ou menos 7 minutos. E ela disse que jamais iria deixar as crianças por maldade, simplesmente ela foi trocar as roupas rapidamente e, como as meninas estavam dormindo, ela ficou com pena e deixou as crianças trancadas, porque ela ficou com receio de deixar o ar ligado e alguém, deixar o carro ligado, para deixar o ar ligado, e alguém furtar, levar o carro com as filhas. Mas realmente um risco, um perigo danado, as duas meninas de 5 anos e 11 meses trancadas no carro. Então, esse caso foi para a delegacia, mas também, de acordo com essa advogada, as crianças já foram liberadas do hospital, estão bem e já estão com a avó. Isabela, eu volto com você. É uma situação delicada, A polícia tem que agir mesmo, as pessoas ficam preocupadas, Manu? Porque não é a primeira vez que isso acontece. E, infelizmente, a gente já viu vários casos em que a criança está dentro do carro, até animal de estimação, cachorro, fica lá por muito tempo, não tem oxigênio e acaba até desmaiando e morrendo, Então, a população está de olho, A gente vai continuar acompanhando essa história, viu? Olha, gente, está na cadeia um caseiro acusado de planejar o assalto a um sítio na Serra em março desse ano. Na ação criminosa, foram levados pelo menos R$200 mil. A polícia chegou até uma parte dos equipamentos de som no dia seguinte ao roubo. O material encontrado é só metade do que foi levado pelos criminosos, avaliado no total de R$200 mil. O DEIC agiu rápido, localizou aí o mentor de todo o crime, prendeu e recuperou parte dos objetos. E recuperamos aproximadamente R$100 mil em equipamentos que foi roubado. No total, são R$200 mil em equipamentos sonoros e nós recuperamos R$100 mil. Ao todo, 5 pessoas participaram do crime. Uma delas foi presa na casa com o equipamento. Outros 4 entraram armados no sítio, entre eles um caseiro que tinha sido demitido havia 1 ano. A polícia passou a desconfiar do caseiro ao perceber que o roubo havia sido planejado nos mínimos detalhes. Até um reboque foi usado para tirar o equipamento de som do sítio. Isso só alguém que conhecia muito bem o local poderia pensar. Trata-se de um crime que gerou grande repercussão, pois foi um crime violento, onde indivíduos entraram encapuzados e armados numa região da Serra, uma região rural da Serra. O caseiro possuía essas informações privilegiadas que havia o equipamento sonoro e esses equipamentos eram feitos para realizar festa na igreja ou algumas outras atividades festivas. Então, ele sabia que era valioso, então tinha toda essa informação privilegiada, já sabia da rotina do sítio. Por isso ele arquitetou em tese bem, mas não deu certo no final porque ele foi preso. Além dos autores do assalto, a polícia também avisa que comprar esse tipo de material é crime. Quem compra produto que é oriundo de furto ou roubo está cometendo um crime de receptação.
Se for ainda para vender, trata-se de receptação qualificada, cuja pena é de 2 a 8 anos, é uma pena grave. Depois de quase um ano sendo procurado pela polícia, o suspeito de cometer esse atropelamento que matou um idoso conseguiu na justiça o direito de ficar em liberdade. A família da vítima está revoltada. Márcio Tairone de Amorim, de 23 anos, é quem dirige o carro prata que avança contra pessoas discutindo. O homem que é arremessado para o alto é o aposentado Francisco Carlos Nascimento, de 63 anos. Ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu. A dor da perda ainda é constante para a dona Rita, viúva do seu Francisco. Essa lembrança é diária, não vai passar. Não vai passar. Quem viveu aquilo tudo como eu vivi, que cheguei no segundos depois do acontecido, que presenciei aquilo tudo. Daqui no hospital foram 4 paradas cardíacas. Você imagina o sofrimento da esposa e do filho vendo aquilo. Na época, seu Francisco tentou apaziguar uma briga entre vizinhos por causa de barulho. No dia dos fatos, estava ocorrendo uma confusão entre vizinhos no bairro Cidade Continental, em função de som alto e barulho de motocicleta. E o senhor Márcio Tairone, amigo de um dos indivíduos que estava na confusão, ele usa o seu carro, como é bem nítido nas imagens, usa o seu carro para atropelar um senhor que estava ajudando a apartar uma confusão entre as duas mulheres, como o vídeo mostra bem claro. O crime aconteceu em março do ano passado, bem aqui nessa rua em Cidade Continental. Aquelas câmeras ali registraram toda a cena. Elas haviam sido instaladas um mês antes do acidente pelo próprio seu Francisco. As imagens foram essenciais para a Polícia Civil apontar que Márcio tinha a intenção de assassinar as pessoas ao jogar o carro sobre elas. A justiça determinou a prisão de Márcio, mas desde o dia do crime ele não foi localizado. Um ano depois, a ordem de prisão foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que agora ele não é mais foragido e nem poderá ser preso. A Constituição fala desde 1988 que todas as pessoas têm o direito de responder os processos em liberdade, não importando que crime que ela tenha cometido. Em 2011, teve uma alteração no Código de Processo Penal e entrou em vigor a possibilidade do juiz substituir as prisões por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de viajar, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de conversar com determinadas pessoas. Então, em alguns casos, o juiz substitui a prisão por medidas cautelares. Em casos assim, há outras medidas a serem aplicadas contra o acusado até a data do julgamento. Isso não quer dizer que o juiz acertou, que o juiz errou, que o promotor acertou, que o delegado acertou, que o advogado acertou, não. A lei fala que as pessoas têm direito, por força da Constituição, de responderem aos processos em liberdade. A notícia de que Márcio pode seguir a vida normalmente causou revolta. Uma coisa tão revoltante, tão absurda, que às vezes a ficha não caiu, não está dando para acreditar uma coisa dessa, uma decisão dessa da justiça. Não dá para acreditar como que a justiça age de uma forma desse jeito, porque assim, foi uma vida que foi perdida. Ele tirou do nosso meio um ente querido, um pai, um avô, um esposo, um sogro, um amigo. Então assim, é inacreditável uma situação dessa. Realmente é inacreditável. Agora a gente fala do motoboy que teve o pescoço cortado por uma linha com cerol. Ele continua internado em uma situação muito delicada, viu? Corre o risco de não voltar a falar. A família cobra mais fiscalização, não só em estabelecimentos que vendam a linha com cerol, mas também blitz nas ruas. A Rita é esposa do motoboy José Cordeiro, de 47 anos. Desde domingo, ele está internado em uma unidade de terapia intensiva e precisou realizar uma traqueostomia. Como se não bastasse todo o sofrimento, ele ainda corre o risco de não voltar a falar. Fez a cirurgia, foram 3 equipes, né? Que teve que fazer a cirurgia para reconstrução de músculo, teve lesão de traqueia. Até onde eu sei, ontem ele estava estável, porém não está falando porque ele está com traqueostomia.
né? Então, assim, a situação dele é bem delicada, o corte foi muito profundo, né? Uma extensão muito grande, então teve lesão de traqueia. Então, o risco dele não falar nunca mais é grande. A lesão chocou testemunhas que viram todo o acidente. Afinal de contas, o corte expôs a laringe e a faringe do motoboy. O José correu um grave risco de vida que só não foi pior porque ele foi socorrido por um motorista que viu todo o acidente. Se esperasse o socorro, ele tinha morrido. Foram 2 anjos que Deus colocou ali na hora. A mulher que socorreu ele e o rapaz que, sem pensar, deixou o carro no meio da rua, tirou a camisa dele e estancou o sangue do pescoço do meu marido. E ela colocou ele dentro do carro e trouxe aqui para o hospital. É nessa avenida que corta 5 importantes bairros de Vila Velha que o acidente ocorreu no último domingo. E toda essa situação chama atenção para 2 velhos problemas. O primeiro é o uso de material cortante em linhas de pipa. E o segundo deles é a fiscalização acerca desse problema. A nossa equipe entrou em contato com as prefeituras da Grande Vitória, que informaram que essa fiscalização ocorre mediante a denúncia, que pode ser feita através dos canais 156 na Prefeitura de Vitória e 162 na Prefeitura de Vila Velha. O estabelecimento que for flagrado vendendo esse tipo de material pode perder a sua licença de funcionamento. Aqui no Espírito Santo, uma lei estadual proíbe o uso e a venda do cerol desde 2005. Mesmo assim, o material continua a ser encontrado pelo céu da Grande Vitória. Além dele, há também a linha chilena, que é capaz de provocar ainda mais acidentes. É proibido o uso, comercialização e fabricação de linha do tipo cerol e da linha chilena. O cerol ele é composto por vidro e a chilena, óxido de alumínio, quartzo, que tem um poder de corte ainda maior, 5 vezes maior que o uso do cerol. Quem utilizar o material cortante e provocar um acidente pode ser punido com até 1 ano de prisão, em caso de lesão corporal, ou pode responder por homicídio, caso a vítima venha a morrer. Aí, a pena é mais dura, pode chegar a 20 anos de prisão. E esses materiais matam mesmo. Em junho de 2021, um motoboy morreu na hora ao ter o pescoço cortado por uma linha de pipa na Rodovia do Sol. Por isso, a Maria considera que a fiscalização precisa sair do papel e ser ainda mais forte. Revoltada, né? Porque a pessoa usa a linha de cerol sabendo que não pode e é crime, né? Não existe abordagem das pessoas que ficam soltando pipa na rua, porque fiscalizar estabelecimento é uma coisa. Ter abordagem na hora do ato que estão soltando a pipa é outra bem diferente. Não fazem blitz? Pois é, um questionamento, né? A gente perguntou à PM, o Batalhão de Trânsito diz que faz sim fiscalizações nas vias estaduais, mas em casos de linhas com cerol, a demanda depende também de denúncia. Então, os moradores, quem passar por qualquer rodovia estadual, pode denunciar no 181 ou também o 190. No próximo bloco, o combate a roubos dentro dos terminais de ônibus, um casal foi preso. Já já. Um casal de Vila Velha foi preso por roubar dentro dos terminais do Transcol. A dupla levava celulares, cartões do ônibus, relógios e depois revendia tudo na internet. Celulares, leitores de livros digitais, cartões da GV Bus e até uma máquina de cartão. Tudo isso foi recuperado pela Polícia Civil com um homem e uma mulher, ambos de 34 anos. O casal morava no bairro Ibis, em Vila Velha, e tem 5 filhos. A dupla é acusada de cometer furtos em todos os terminais da Grande Vitória. A gente estava percebendo várias ocorrências de furto de celulares no terminal de Carapina. Aí começamos a fazer a investigação para tentar chegar aos autores, né? E pegando também as denúncias através do Disque Denúncia, aí começamos a fazer um relacionamento, né? De a ocorrência e a denúncia. Aí chegamos a essa dupla, né? Esse casal. Quando foram presos na própria casa na manhã dessa terça-feira, o casal confessou a prática dos crimes. Eles admitiram que furtavam praticamente diariamente em todos os terminais da Grande Vitória, mas principalmente no terminal de Carapina. Por lá, eles se aproveitavam das longas filas e da aglomeração em horário de pico para cometer os crimes. As vítimas eram principalmente mulheres. Depois, parte do material furtado era revendido na internet. A dupla já cumpriu pena por quase 4 anos por furto e agora voltou a cometer crimes. Fábio Loyola foi preso em flagrante pelo crime de furto e foi encaminhado ao presídio. Já a companheira dele também foi indiciada, mas vai responder em liberdade. Talvez, quando o inquérito for concluído, ela possa ser indiciada também. Cara de pau roubar trabalhador, né, gente?
Bora falar de economia? O Espírito Santo teve um crescimento acima da média nacional, viu? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos 3 primeiros meses deste ano, o PIB do Espírito Santo cresceu 4,5%. No país, o crescimento foi de 1,9%. Um levantamento feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves levantou que os setores de serviços e comércio varejista tiveram uma expansão de 8,8% e 9,9% em relação ao ano passado. Gestante de sextuplos define o nome dos filhos. Aguarde para ver como vão chamar os 6 bebês. Já. TN2 de volta para falar que o assunto agora é a gestação da capixaba, que espera 6 bebês, gente. Todos já têm nomes, viu? A lista inclui um total de 12 nomes, porque ainda não se sabe o sexo das 6 crianças. Só que a mãe, Késia Romualda, e o marido já têm 6 nomes escolhidos e aprovados por toda a família. São eles Henri, Theo, Mateu, Maia, Maitê e Eloá. Bom, que todos venham com muita saúde, né? O casal já tem uma garotinha de 4 anos. Se tudo correr bem, a família aumenta em outubro com a chegada dos 6 bebês. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.